Olá, tudo bem? E hoje daremos prosseguimento ao estudo da obra Caminho, Verdade e Vida, analisando o capítulo número 10, Mediunidade. E traz uma citação do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, e que se passa no dia de Pentecostes. No episódio tão conhecido, onde línguas de fogo baixaram sobre os apóstolos, eles começaram a profetizar, dando início a um episódio mediúnico. E a citação é a seguinte: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Que é uma passagem bastante conhecida no meio espírita, e que remonta também ao Antigo Testamento, ao profeta Joel, que previu que isso aconteceria. O derramamento da mediunidade, ou como outras correntes religiosas gostam de dizer, o derramamento do Espírito Santo sobre as criaturas. E Emmanuel faz os seguintes comentários em torno desta passagem. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. O que é um fenômeno bastante conhecido por xenoglossia, ou, como Kardec preferiu denominar, mediunidade poliglota. Ou seja, o que aconteceu, retomando, os discípulos eclodiram a sua mediunidade e começaram a falar em línguas estrangeiras, particularmente na língua de cada um desses povos, anunciando então a boa nova para todos que ali estavam. Cada povo, cada cultura, diferente da dos hebreus, já sendo espalhada a mensagem de Jesus. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Uma observação bastante curiosa de Emmanuel, porque ao lermos esta passagem do Ato dos Apóstolos, comumente temos duas atitudes. A primeira é nos maravilharmos com a mediunidade. Que maravilha, que fantástico, xenoglossia, falar em outras línguas, as línguas de fogo e por aí vai. E fica numa enumeração de fenômenos. E a coisa morre aí. A outra é nos lembrarmos das críticas sofridas pelos apóstolos, que eram bêbados, estavam embriagados, que era gente de má vida, por aí vai. Mas aqui Emmanuel faz observar, não obstante essas duas partes também terem ocorrido, e até de certa forma serem relevantes, que a alegria, uma onda de surpresa e de alegria, invadiu o espírito geral. Surpresa pelo que estava acontecendo, que não era esperado. Surpresa por ouvirem hebreus falando na própria língua de cada povo. E também alegria pelo que estava sendo anunciado. Porque afinal a mensagem de Jesus é uma mensagem de alegria. É uma mensagem de esperança. E embora tivesse as críticas, embora tivesse apenas aqueles que se maravilhavam, houve também, com certeza, aqueles que acolheram o que estava sendo dito. E com isto se alegraram. E só neste pequeno trecho nós podemos pensar as formas como encaramos a mediunidade. Este assunto tão falado e tão exercitado nas sociedades espíritas. Nós somos aqueles que ainda ficamos apenas maravilhados, que ficamos impressionados, que ficamos apenas enumerando fatos, que nos congressos corremos para sentar perto do Divaldo? Ou nós somos aqueles que agora apenas criticamos, que achamos que está tudo errado, que é isso, que é aquilo, que achamos problema em tudo? Ou será que nós somos aqueles que, escutando a mensagem,
com ela se alegram, porque a acolhem dentro do coração? Podemos aqui facilmente lembrar dos bons espíritas, da parábola do bom semeador, quando Kardec a interpreta. Tem aqueles que passam pelas mensagens espirituais e nem dão bola para elas. A semente à beira do caminho, que as aves do céu levam. Tem aqueles que se entusiasmam no início, mas depois aquilo é igual fogo de palha. Passa rápido. Semente que caiu nas pedras. Tem aqueles que acham até muito bom, mas os inúmeros problemas, as contas para pagar, o trabalho, a família e outras coisas que são colocadas na frente, sem necessariamente estarem na frente, os impede de seguir. Semente no meio dos espinhos que não consegue crescer. E finalmente há aqueles que recebem e dão frutos. Semente que caiu na boa terra, produzindo 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1, conforme a capacidade de cada terra. Na área da mediunidade, devemos ter muito cuidado e prestar atenção o que dela estamos fazendo. Não só com respeito à própria mediunidade particular, mas também às outras, às demais. Damos proveito, só nos maravilhamos, só criticamos, o que estamos fazendo? E Emmanuel prossegue. Não faltaram os céticos. No divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Vemos com isso que a mediunidade para o cristianismo primitivo é a grande ferramenta de trabalho. Através do seu exercício digno e correto, é que os apóstolos fizeram tudo o que fizeram. Curaram, reergueram as pessoas e tudo mais que temos escrito nos Atos dos Apóstolos. Foi através da mediunidade que Paulo conseguiu escrever as suas epístolas. E poderíamos aqui enumerar uma série de fatos que vinculam o cristianismo ao exercício da mediunidade, de forma digna e correta. Por isso, quando falamos da mediunidade, é necessário encará-la como um precioso instrumento de trabalho, no qual conquistamos aprimoramento, evolução espiritual. O que temos feito desse instrumento? Este é o objetivo de Emmanuel a destacar este versículo para este capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida. Sigamos. O poder de Jesus se lhe comunicar as energias reduzidas, estabelecendo-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E basta pegar realmente a história da igreja. Quantos santos não eram médiuns? Olha, talvez seja difícil até escolher um santo que não tivesse mediunidade. Tem uma obra do meio espírita, do Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, em que ele faz um estudo provavelmente de todas as figuras da geografia, mas pegando os principais, mostrando vários episódios mediúnicos muito conhecidos nossos. Psicografia, psicofonia, vidência, por aí vai. A história do cristianismo está fortemente vinculada à mediunidade, porque é o instrumento que Jesus nos deu. A partir da era da mediunidade instalada, como se refere a Emmanuel, é que os apóstolos realmente se fazem fortes. Porque eles não podiam ser fortes por si mesmos.
Eles não podiam curar por si mesmos. Eles não podiam pregar a palavra por si mesmos. Era necessário algo maior. E o algo maior é Jesus e os espíritos que trabalham com ele. E para que haja a intervenção deles, é necessário um canal. E esse canal é a mediunidade. Por isso é tão importante e mais importante ainda que seja usado de modo digno e correto. Contra o seu influxo trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, a mediunidade não é apenas, digamos, usando uma coisa que perpassa o movimento espírita, o aspecto científico da doutrina espírita. Ela, claro, tem um componente sim, científico, como tem um filosófico e tem um religioso. Emmanuel que coloca a mediunidade como a alma imortal do cristianismo redivivo. É ele que mantém a doutrina do mestre em pé, principalmente com o advento do espiritismo, onde os espíritos superiores mais diretamente vêm se pronunciar. Então, ela realmente é um tesouro. O que temos feito dela? Esta é a grande pergunta. Como temos usado esse instrumento de trabalho? Para a vaidade? Para o exibicionismo? Para espetáculo? Para usar de modo crítico? De modo ofensivo até? Ou para realmente, com muitas almas, como ele colocou aqui Emmanuel, recebendo com surpresa e alegria? Esta é uma reflexão muito importante, porque os centros espíritas são os centros da mediunidade hoje em dia, onde é possível estudá-la, exercitá-la, desenvolvê-la, compreendê-la. E é o local para que ela exista de forma digna e correta. E é desta forma, então, que para encerrar o nosso estudo de hoje, queremos trazer o Livro dos Médiuns. Um pequeno trecho que está na introdução desse livro. E onde Allan Kardec faz as seguintes considerações. A estas considerações, acrescentaremos outra muito importante, que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm inconvenientes de darem, do mundo dos espíritos, uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso, os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem um lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiums causaram mais dano do que se crê a opinião de muitas pessoas. O espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo. É uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários úteis do que em provocando, a torto e a direito, manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que faz tão somente a leitura de O Livro dos Espíritos. O fenômeno de Pentecostes não era algo maravilhoso para sair convertendo as pessoas assim, no mais, imediatamente. Era um ato de chamamento, de início da divulgação da Boa Nova,
mas também de início das tarefas para os discípulos, para os apóstolos. De que forma a mediunidade tem sido usada no nosso meio? Allan Kardec aqui já alertava que produzir fenômenos mediúnicos por produzir, para convencer as pessoas, muitas vezes traz um efeito contrário. As provas da existência da alma, as experiências inúmeras de vários pesquisadores estão por aí. Nos nossos livros de estudo, pegamos da FEB mesmo, estão ali há centenas. Inúmeras experiências já foram feitas. Meios de se convencer há. Agora estamos no terreno de dar um passo além, levando esclarecimento e consolo através desse divino instrumento, que possamos usá-lo bem. De que forma tu tem usado ou encarado a mediunidade? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de dar o like para ajudar na divulgação do canal. Se inscrever, pode clicar nesse botãozinho, ativa o sininho para receber notificação de todos os novos vídeos e nos vemos no próximo vídeo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!